Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio, com apoio do ECOA. Quem fala é Mauro Silveira, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Hoje vamos conversar sobre o livro 1967, Meio Século Depois, recém-lançado pela editora PUC-Rio, em coedição com a editora Circuito. A obra tem origem no seminário com o mesmo nome que ocorreu na universidade em novembro de 2017. O evento reuniu pesquisadores de áreas como economia, filosofia, história da arte, letras, cinema e comunicação, entre outras, que refletiram sobre aquele ano-chave para a cultura brasileira do século XX. Os artigos e ensaios reunidos no livro têm a organização dos pesquisadores Felipe Scovino, Frederico Coelho, Pedro Duarte, Sérgio Bruno Martins. E para conversar sobre temas tão amplos e importantes, recebemos dois dos organizadores, Pedro Duarte e Frederico Coelho. Pedro Duarte é professor doutor de filosofia na PUC-Rio. Ocupou a cátedra Fulbright de Estudos Brasileiros na Universidade Emory, nos Estados Unidos, agora em 2020. Foi professor visitante nas universidades Brown, nos Estados Unidos, Södertörn, da Suécia, e autor dos livros A Pandemia e o Exílio do Mundo, Tropicália, A Palavra Modernista e Estio do Tempo, Romantismo e Estética Moderna. Também é tradutor do livro Liberdade para Ser Livre, de Hannah Arendt, coautor, roteirista e curador da série de TV do Canal Curta Alegorias do Brasil, junto com o diretor Murilo Salles. Frederico Coelho é doutor em literatura brasileira pela PUC-Rio, com bolsa sanduíche da CAPES por um ano na New York University. Entre 2001 e 2009, foi pesquisador do Núcleo de Estudos Musicais da Universidade Cândido Mendes e pesquisador do NELIM, Núcleo de Estudos de Literatura e Música da PUC-Rio, entre 2009 e 2012. Entre os livros e artigos que escreveu, explorou a história cultural brasileira, a música popular, o modernismo brasileiro, a obra de Hélio de Sica e a cultura marginal. Em 2009, tornou-se curador assistente de artes visuais do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ou seja, como a gente viu na apresentação desse podcast, 1967 é um ano emblemático, fantástico, riquíssimo para a cultura brasileira como um todo. Então eu gostaria de começar com essa conversa com o Pedro. Bom dia, Pedro. Na verdade, olá, né? E assim também como o desculpa a liberdade, do Frederico Coelho. Pedro, eu gostaria que a gente começasse a conversar um pouquinho sobre esse ano. 1967, que tipo de impactos e que tipo de transformações trouxe para a nossa cultura no Brasil? Acho que vale a pena dizer, nesse contexto, que a motivação para o seminário, de onde surgiu o livro, teve a ver, claro, como você apontou, com o impacto que 1967 teve para a cultura brasileira, mas teve a ver também com uma tentativa que nós fizemos de deslocar o eixo dessa cronologia, que, em geral, enfatiza o ano seguinte, de 1968, por muitos bons motivos. Como diz o Zani Ventura, é um ano que nunca acabou ou que nunca terminou, é o ano que marca o acirramento da ditadura no Brasil, com o ato institucional número 5, é um ano que sempre, de certa maneira, chama todas as atenções para ele. O ano de 1968 é provavelmente o ano que se tornou mais emblemático da sua época como um todo. E a nossa pergunta era um pouco o que acontece se a gente desviar um pouco o olhar para o ano anterior, de 1967, para tentar entender, inclusive, o que se passava na cultura brasileira um ano antes, que nos ajuda a compreender por que 1968 também foi 1968, o que há de continuidade e descontinuidade com isso. Isso por um lado. E, por outro lado, havia também há tentativa no livro, de mensurar a distância e a proximidade entre 2017, agora já 2020, e 1967. Inclusive, quando a gente conversava sobre o título do seminário, que virou o título do livro, inicialmente a ideia era falar 1967, 50 anos depois. E um dos motivos para a gente escolher meio século depois era frisar ou nos lembrar a nós mesmos, até porque
boa parte, ou quase todas as pessoas que estão no livro, os organizadores, sem dúvida nenhuma, como eu, o Fred, mas também o Felipe Scovino e o Sérgio Martins, a gente estuda há muito tempo, com muito afinco e com crítica, mas também com algum amor, a cultura brasileira na década de 60, o que faz com que, junto com a permanência de alguns dos seus protagonistas até hoje, no centro da vida nacional, como um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, ameace muitas vezes que a gente nem se dê conta de que se passou meio século. A ideia de falar não apenas 50 anos, mas meio século, era um pouco buscar, nessa nomenclatura, nos lembrar também que já faz muito tempo, desde 1967 até agora, e tentar, portanto, compreender o que ali foi fundado, aberto, disseminado, mas o que também dali já não é mais, passou, mudou, como isso se transformou. Então, eu acho que o livro 1967, meio século depois, ele tem essas duas dimensões muito marcantes. A primeira, deslocar o foco de 1968 para 1967 e também mensurar, marcar a distância, a proximidade desse meio século, tendo em vista, como você disse também na apresentação, isso foi uma preocupação nossa, uma perspectiva cultural ampla, ou seja, é um livro que discute filosofia, economia, artes plásticas, cinema, música, ou seja, a gente tentou uma abordagem que não tem uma área muito específica ou disciplinarmente confinada, tentando entender os fenômenos culturais que estavam em jogo, o papel da televisão experimentalmente emergindo no Brasil na década de 60, como que isso se organizava. Frederico, gostaria que você complementasse essa primeira colocação do Pedro, refletindo um pouquinho sobre esse meio século depois. Olá a todos, né, os ouvintes. Assim, eu acho que o Pedro já deu uma apresentação perfeita, né, do que a gente estava pensando. Esse seminário também acho que é legal falar, né, para um podcast da PUC, que esse seminário foi fruto, né, do edital do Instituto, né, de Altos Estudos, Humanidade da PUC, o que fez com que a gente realmente tivesse o privilégio, né, de poder fazer um seminário na PUC com recursos, etc. E sobre a questão da distância, né, é interessante pensar que na época a gente conversava que nós estamos mais distantes de 67 do que o pessoal de 67, por exemplo, da Semana de Arte Moderna. É uma distância de tempo que também o Pedro foi muito feliz de falar isso, a gente não se toca porque parece que 67, 68, ou esses últimos anos, segunda metade dos anos 60 no Brasil e no mundo, em alguns lugares, parece sempre muito contemporâneo ao que nós vivemos atualmente. É impressionante como até hoje a gente ainda se remete aos anos 60 quando a gente quer pensar em perspectiva os eventos políticos e estéticos da contemporaneidade. No Brasil, isso é óbvio pela presença, ainda bem, né, longeva de muitos dos nomes que foram importantes dos anos 60. Talvez alguns poucos nomes, né, como se a gente quiser ficar numa tríade, né, dos anos 60 ligados ao tropicalismo, ou os 4 nomes, né, a gente tem o Caetano, Gil, o Zé Celso ainda vivos, mas a gente não tem Glauber Rocha, Elliot Sica, mas são poucos os nomes que ainda, né, não participam do debate cultural. Então, os 50 anos ou meio século depois, por isso que o Pedro também trouxe muito bem essa ênfase que a gente deu, não é apenas uma forma de você voltar a 67 para olhar ou para falar ou para pensar o que ocorreu ali, até porque existe uma fortuna crítica no Brasil muito grande já sobre esse período, mas é pôr em perspectiva, trazer para o momento contemporâneo. O seminário aconteceu num período político brasileiro bem conturbado, né, o de 2017, que era antessala de uma nova eleição, né, um período interino de um vice após, né, uma situação institucional complexa relacionada à presidência anterior da Dilma. Então, o seminário, ele inevitavelmente, muitas das suas falas foram atravessadas, o que é muito feliz para a gente como organizador, né, foram atravessados por essa perspectiva contemporânea sobre o período de 67. E muitas das falas também foram resultado, talvez, dessa provocação que estava na origem mesmo do convite que a gente fez, né? Nós chamamos uma série de pessoas que sabíamos que, de alguma forma, retornariam essa provocação de atualizar a discussão, não de um jeito de antiquário, né, ou de arquivista, no mau sentido da palavra, óbvio,
mas de um jeito que fizesse com que 67, espero que isso aconteça quando o livro começar a circular, né, fizesse com que 67 fosse visto para além de 67, né, fosse visto ainda como algo para o bem e para o mal, né, se a gente pensar como algo potente e contemporâneo ao nosso tempo. Pedro, você assina o artigo Eles Sabem o Dia de Amanhã, mas eu quero seguir vivendo. Isso, eu quero seguir vivendo, uma frase de Caetano Veloso, uma frase contida na música Alegria, Alegria daquele ano, 1967. E não só meio século, mas 53 anos depois, Caetano volta a ser o grande personagem através daquele documentário que expõe as suas confissões, os seus desabafos no cárcere durante a ditadura militar. É possível traçar um paralelo entre aquele Caetano de 1967 e esse Caetano de 2020? Linhas paralelas nunca se encontram, né? Isso. Então, acho que é possível traçar um paralelo tendo isso em vista. O Caetano é uma figura da cultura brasileira, talvez a figura mais importante da cultura brasileira desde o final da década de 60. Veja, isso é muito diferente de dizer o melhor cantor, o melhor compositor, não é isso. Mas o impacto cultural do Caetano Veloso desde 1967 até 2020 é muito impressionante. E o exemplo que você deu, a mim chama a atenção, sobretudo porque o documentário Narciso em Férias, que recentemente entrou em circulação, onde ele fala muito a partir do capítulo do livro Verdade Tropical sobre a sua experiência na prisão, que é um dos capítulos mais impressionantes do livro. O documentário em si já poderia ter esse efeito que você falou de colocar, de alguma maneira, a figura do Caetano e a sua reflexão sobre aquele momento no centro de algum tipo de debate. Mas o Caetano não é fácil, né? Então, o que ele fez foi ainda algo além. Porque entre a gravação do documentário e a circulação do documentário, o Caetano veio a público dizer agora, falou isso numa entrevista primeiramente ao Pedro Bial, na Rede Globo, depois deu entrevistas nos jornais, que ele já não pensa exatamente o que ele pensava 2 anos atrás. O que dizer de 53 anos atrás. O Caetano Veloso veio numa entrevista dizer que o discurso com um certo viés liberal que ele teria 2 anos atrás, ele já não sustenta exatamente assim hoje. Portanto, eu acho a figura do Caetano Veloso uma das figuras mais interessantes no sentido de acompanhar idas e vindas, deslocamentos da cultura brasileira ao longo desses últimos 53 anos, exatamente porque o Caetano se move o tempo todo. Exatamente porque o Caetano não parece deixar apaziguar uma identidade fixa do que ele próprio seria, do que ele significaria. E essa história começou justamente na década de 60 e se definiu de uma maneira muito impactante justamente em 67, como você se referiu, a partir da apresentação de Alegria, Alegria no Festival da Canção. E de lá para cá, e isso é parte, eu acho, das dificuldades de compreensão das dinâmicas culturais, se de certa maneira um sonho ou um projeto tropicalista não foram exatamente realizados no Brasil enquanto sociedade, plenamente, ou algo desse tipo. Por outro lado, o Caetano Veloso está longe de ser uma figura à margem. Pelo contrário, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, esses personagens, o Hélio Sica, o Glauber Rocha, passaram a constituir o grande cânone da estética, da arte do Brasil. É muito impressionante, acho, sempre perceber como essas figuras que, em larga medida, explodiram criativamente de maneira contemporânea a um dos momentos mais duros e autoritários da história do Brasil, depois do golpe de 64. Alguns já trabalhavam antes, já faziam muitas coisas antes, mas, sobretudo, o grupo da música se tornou mais relevante já depois do golpe, como que essas figuras... O tempo foi passando e, por mil e um motivos, inclusive pelo brilhantismo delas, elas ocuparam, de certo modo, um centro dessa discussão. O Gilberto Gil foi ministro da Cultura, isso não é pouca coisa, no sentido de avaliar o que aconteceu depois disso, 30, 40, 50 anos depois. Então, eu acho que
ainda mais num momento como esse que nós vivemos aí agora, mais imediatamente, esse tipo de discussão interessa muito, quer dizer, um tipo de embate entre como o Brasil se debate, um embate de como o Brasil se debate, entre também um conservadorismo moral vocacionado a um apelo autoritário de um lado e mantém, ao mesmo tempo, uma força experimental de risco que essas figuras representaram também já na década de 60. Daqui a pouco a gente volta a esse grupo tão especial que você se referiu. Mas eu queria, antes de conversar um pouquinho com o Frederico, sobre o seu trabalho, que consta do livro, que é o Balanços da Fossa, o caso da revista Civilização Brasileira. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que foi a revista Civilização Brasileira, mas que você abrisse essa sua exposição falando sobre esse balanço da fossa, esses balanços da fossa. Que fossa era essa, Frederico? O título o título do artigo, né, do texto que foi a comunicação do seminário, é um jogo de palavras com um livro muito famoso que saiu também no final dos anos 60, chamado Balanço da Bossa, do Augusto de Campos, né, o poeta, crítico, tradutor paulista, e que era basicamente um livro que apresentava uma nova configuração, vamos chamar assim, no campo da música popular, a partir do surgimento da bossa nova e das transformações que isso impactou, que isso gerou na própria geração do Caetano, do Gil, né? A geração que viria na segunda metade dos anos 60 adentrar o campo da música popular. O balanço da fossa, na verdade, é porque após o golpe de 64, né, aí eu teria que fazer aqui uma pequena digressão. Né, a gente sabe que, historicamente falando, do ponto de vista da política brasileira, o golpe de 64 ele é a culminância de uma série de eventos que vinham ocorrendo na política desde, né, da morte de Getúlio Vargas. Até, bom, se a gente fizer assim, desde a colonização, mas vamos parar na morte de Getúlio Vargas, né, que fez com que um certo acirramento político na América Latina em geral, né, a gente tem que lembrar que isso não era uma exclusividade do Brasil, isso está no contexto da Guerra Fria, né, da ascensão de regimes de esquerda na América Latina, de todo o empenho, né, dos norte-americanos não permitirem a ascensão desses regimes, etc., mas na geração que começa os anos 60 com 17, 18 anos, o campo de possibilidades de realmente você ter uma tomada de poder à esquerda, vamos chamar assim, ou progressista, pelo menos, era concreto, era real, né? E quando o golpe de 64 se instala, a gente tem que lembrar que já existiam 3 anos de experiência do CPC da UNE, experiências do MPC, né, em Recife, com Miguel Arraes e com outros intelectuais ligados a isso, como Paulo Freire, né? Existiam o início do cinema novo, existiam movimentações no campo da cultura e da política do Brasil que permitiam, né, essa aspiração, digamos assim, de um poder à esquerda ou progressista, né? E, de alguma forma, o golpe ele é literalmente um corta-onda, porque ele veio numa situação que muitos não esperavam. Hoje em dia, sim, mas na época muitos relatam que não esperavam realmente ocorrer daquele jeito como foi, né? Sem nenhum tipo de resistência, sem violência, etc. e tal, sem violência do ponto de vista armado, óbvio, né? Mas a fossa, então, é porque eu comecei a reparar que quando você começa a ler os textos desses intelectuais de esquerda, principalmente, né? Mas nem todos de esquerda, assim, né? Que vinham constituindo aspirações pré-64, são textos de balanço de uma crise, que é um pouco parecido com o que acontece no Brasil atualmente há alguns anos, que é tentar entender o que deu errado. O que deu errado para que o regime militar se impusesse no Brasil, ou no regime civil-militar, como a gente diz hoje em dia, né? Porque ele não ocorreu sem a participação decisiva de lideranças civis, né? Como é que esses regimes se instalam no momento que você está na expectativa de uma outra perspectiva de poder e de política? Então, a revista Civilização Brasileira foi uma das primeiras publicações dessa época que reuniu um grupo de intelectuais para fazer, né, esse balanço que eu estou chamando, né, ou elaborar esse diagnóstico do que deu errado. E isso você começa a perceber numa série de enunciados que vão aparecendo em títulos de livros, textos, artigos daquela época, que falam de crise, de questionário, de debate, de balanço, né? Então, são termos que você começa a perceber que a fossa
da derrota com o golpe, ela precisa, de alguma forma, ser metabolizada, digamos assim, no pensamento crítico da época e no pensamento cultural, estético, etc., para que aquilo se transformasse numa possibilidade de não errar de novo. Porque a gente tem que lembrar, para terminar, que a geração que sofre o golpe de 64 ainda achava que em 68 retornaria um regime político. Então, entre 64 e 68, como mostra o Robert Schwarz, né, no famoso ensaio Cultura e Política no Brasil, etc., existia uma certa hegemonia de um grupo de intelectuais que se preparavam, e políticos, né? A gente tem que lembrar da Frente Ampla, com Lacerda, né, Kubitschek e Jango, existia a esperança de que, em 68, como sempre na tradição republicana brasileira, após o Exército organizar a zona dos civis, eles devolveriam o poder, né? Mas aí não dá para entrar aqui em todas as nuances de o que aconteceu, e a fossa, pós-68, ela se aprofundou ainda mais, né? Eu acho que vale a pena, só fazer um comentário assim, na deixa de uma coisa que o Fred falou, que eu acho bem interessante, que é essa última parte do que o Fred falou, que eu acho que ela toca na dificuldade que é muitas vezes a gente tentar adotar uma perspectiva histórica que não seja dominada completamente pelo teor retrospectivo. As pessoas que estavam vivendo em 1966 não sabiam até quando o regime militar ia durar, porque a gente é meio bobo dizer isso, mas a gente esquece que não, a gente vindo depois sabe quanto durou. E sabe mais ou menos, né? Porque também assim, né? A gente diz que foi até quando? A gente diz que foi até 85, mas só votou para presidente em 89. Então sabe, mas não sabe tanto. Mas a gente tem uma ideia. Isso é muito decisivo para entender, inclusive, essa contemporaneidade entre 64 e 68 de autoritarismo político ditatorial e, ao mesmo tempo, uma efervescência cultural que, por um lado, fazia um balanço da fossa, mas que ainda conseguia conter elementos, curiosamente, nesse sentido, otimistas em relação a alguma dimensão de futuro para o país. Exatamente porque não era nítido que, em 1968, não só não haveria uma retomada de um processo democratizante, como, ao contrário, haveria um aprofundamento e uma radicalização do processo ditatorial. E quando a gente observa, nesse sentido, 1967 e pensa 1968, eu acho que é muito impressionante que, em cerca de 2 anos, a produção cultural, artística brasileira vai se tornando cada vez mais sombria e até violenta na lida com esse contexto em muito pouco tempo. E eu acho que isso é intrinsecamente relacionado a essa situação. E lembrando ainda, para não cairmos em falsas causalidades fáceis, que essa contemporaneidade entre repressão e criação não tem um vínculo de causa e efeito. Eu sempre faço questão de marcar que as pessoas responsáveis por o que estava sendo produzido na cultura brasileira na década de 60 se formaram num ambiente democratizante da década de 50. A causalidade que faz muito mais sentido é como essas pessoas, esses artistas, essas pessoas da cultura tinham um repertório tanto político quanto cultural para reagir ao que estava acontecendo, inclusive por terem sido formadas em outro momento e de outra maneira. As consequências do que é uma ditadura para a cultura de um país ou para a política de um país, nesse sentido, não são só imediatas, elas vão também se fazer ver muitos anos depois com aquelas pessoas que cresceram, eram adolescentes, se formaram no interior de uma ditadura, que não é o caso deles. Ao contrário. Então, acho isso importante, porque às vezes também tem uma certa ingenuidade que às vezes, nossa, mas parece que a criação se torna ainda mais impetuosa quando tem uma repressão a qual ela tem que responder. As coisas não são bem assim fáceis desse jeito. Queria só arrematar o que o Pedro está dizendo, Mauro, desculpa, rapidinho, que justamente, né, a geração que faz o balanço da fossa não é a geração do Caetano, não é a geração do Gil, não é a geração do Edu Lobo, não é a geração, né, do Cacá Diegues. A geração que faz o balanço da fossa é a geração que era madura politicamente, intelectualmente nos anos 50 e que estava preparando um projeto de poder eu falo aqui no sentido bem amplo, né, quase, enfim, e que é interrompido. A geração do Caetano, do Gil, do Lobo, todo mundo que aparece ali entre 64 e 68, eles são justamente a tentativa de reverter a fossa na cabeça deles.
né, como o Pedro falou muito bem, eles tinham repertório para reverter a fossa, na perspectiva de que talvez uma radicalização estética e política, no nível do discurso, pelo menos, pudesse ampliar, né, a capacidade de democracia que eles vislumbravam vir ao Brasil. Então, é só Frederico, por favor, cita alguns exemplos desses articulistas na revista Civilização Brasileira. Eu vi Celso Furtado, dentro desse conceito que você disse, pessoas que se forjaram culturalmente, intelectualmente anterior ao golpe de 64, tá? E outros nomes importantes daquela época. São nomes que hoje em dia a gente não frequentam muito mais, né, digamos assim, a moda ou a circulação, né, de referências, mas são nomes como muitos deles ligados, né, ao antigo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, dos anos 50, né, que o Pedro, como filósofo, sabe que foi uma tentativa ali de uma filosofia pública, digamos assim, no Brasil, né, como Roland Corbusier, Nelson Werneck Sodré, que nem eram filósofos alguns, né, Nelson Werneck Sodré, no campo do cinema, Alex Vianney, Ferreira Goulart, o próprio Celso Furtado, Florestan Fernandes na sociologia, enfim, são Carlos Nelson Coutinho, né, como crítico literário marxista, Leandro Conder, que chegou a ser, né, durante muito tempo professor da PUC, são nomes dessa geração que vão, de alguma forma, sendo substituídos nos anos 60, na segunda metade dos anos 60, pela outra geração que vai chegando. E não é à toa que eu acho que existe vou usar essa imagem aqui de uma dobradiça, de uma dobra interessante na revista Versão Brasileira, que é o famoso debate, né, sobre os rumos da música popular, onde o Caetano participa, muito jovem, com 23, 24 anos talvez, e profere a famosa sentença da retomada da linha evolutiva. Aquele debate, Nelson Lins de Barros é um outro cara que está ali, aquele debate é um debate, por exemplo, que tem um cineasta, que é o Gustavo Dal, que tem o Caetano Veloso, que tem a Nara Leão, que tem um grupo de pessoas jovens e não tão jovens assim, fazendo, de alguma forma, a passagem de bastão. A revista Ação Brasileira é uma passagem de bastão geracional, porque ela começa no final de 64 e ela termina, né, após o AI-5, obviamente, em 68. O Enes Silveira foi preso inúmeras vezes durante o período da revista. Inclusive, ele é o cara preso quando o Caetano Veloso é preso, né? É o Enes Silveira, o dono da Civilização Brasileira, que fala com o Caetano Veloso na prisão, se eu não me engano, de alguma forma faz chegar uma mensagem, um livro, sei lá. Mas, enfim, de qualquer maneira, são nomes como esses, são nomes que não estão mais no proscênio do debate intelectual brasileiro, mas que deveriam ser lidos novamente, como o Pedro disse, nessa perspectiva das cabeças formadoras, né, da geração seguinte, em relação à arte, à política e ao pensamento em geral. Aí chegamos, Pedro, a essa geração que surge, que o Frederico acabou de abordar. Tá? E eles estão, pelo que eu percebo no seu artigo, fazem parte daquele movimento tropicalista, em diferentes manifestações culturais e artísticas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo, sobre essas pessoas. Esse grupo é grande, mas é preciso dizer também antes que ele não é tudo, né? Ou seja, a arte, a cultura, no final da década de 60 no Brasil, ela é muitas vezes identificada ao tropicalismo pela força que ele teve, mas também havia tinha muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. No caso da Tropicália, do tropicalismo, acho que a gente ainda assim pode falar de dois grupos diferentes, um grupo mais amplo na cultura, que envolve parte do cinema novo com Glauber Rocha, parte do teatro com Zé Celso Martinez Correia, parte das artes plásticas com Hélio de Sica, se quisermos, parte da poesia com a poesia concreta dos irmãos Campos, e a música com Caetano Veloso, Gil, Gal Costa, e um outro tropicalismo mais específico, que é esse da música mesmo, que talvez seja a identidade mais forte do nome tropicalismo e que é constituído por pessoas, em geral, até mais jovens do que dessas outras formas de arte empenhadas numa dimensão mais ampla da cultura tropicalista. Quero dizer, o Zé Celso Martinez Correia, o Glauber Rocha, eles são mais velhos e já estão, de certa maneira, no mapa da cultura brasileira desde o começo da década de 60, pelo menos, enquanto o grupo que
se origina no chamado grupo baiano. Só não dá para fazer uma identidade completa porque a Maria Bethânia acaba não fazendo parte do tropicalismo propriamente dito, mas o coração do que vai ser o tropicalismo está ali, com Caetano, Gil, a Gal. O tropicalismo musical que é mais especificamente atrelado a esse nome. O que interessa dentro desse contexto, acho que a gente está conversando aqui, é o modo pelo qual eles foram impressionantemente sagazes, ainda mais dada a sua juventude, de captar a seu modo próprio o que era esse processo de uma fossa, digamos assim, e se posicionar de um modo muito peculiar diante dele. Quando Caetano Veloso diz que não existiria tropicalismo sem o filme Terra em Transe, do Glauber Rocha, é exatamente porque, na perspectiva dele, Terra em Transe é a grande obra de luto por um determinado ideal de futuro e uma certa compreensão de engajamento político da cultura, que parecia que ia dar certo e não deu. E a tentativa de entender quais são os limites disso. E, a partir do entendimento desses limites, isso que é impressionante da articulação feita, é tentar definir ou praticar, mais do que definir, de uma nova maneira a relação entre arte e política. E quando a gente olha o sumário do livro, 1967, meio século depois, aparecem palavras que eu acho que são muito reveladoras disso. Então, aparece a palavra multiplicação, a expressão exercícios experimentais, aparece algumas vezes a palavra corpo, porque eu acho que todas essas palavras, multiplicidade ao invés de unidade, corpo ao invés de apenas mente ou intelecto nesse sentido, experimentalismo ao invés de definição, todas elas estabelecem uma espécie de campo semântico que tem a ver com a redefinição do modo pelo qual a arte poderia se colocar no campo amplo da cultura na sua relação com a política. No meu texto ao qual você fez referência, Mauro, que eu brinco com duas expressões do Caetano, eles sabem o dia de amanhã, mas eu quero seguir vivendo, a minha ideia era justamente marcar uma distinção entre uma certa perspectiva, um certo posicionamento da arte diante da política, muito calcado num projeto determinado de futuro, o dia de amanhã, num planejamento, plano piloto, Brasília, esse projeto de modernização do Brasil, que venceria o subdesenvolvimento por uma aceleração do desenvolvimento e com uma perspectiva muito clara de que futuro era esse. E uma vez que esse futuro foi, pelo menos aparentemente ou temporariamente, desbancado com o golpe de 64 e com a instauração da ditadura, aparecem outras possibilidades também. Quer dizer, se fecha um monte de coisa, mas também é possível abrir os olhos para outras possibilidades. E eu acho que esse verso, Eu Quero Seguir Vivendo, da canção Alegria, Alegria, ele é muito feliz no sentido de expressar isso. Quer dizer, o quanto também os ideais de futuro muito pré-determinados podem aprisionar a imaginação, a experimentação do presente. E acho que não é apenas uma coincidência, porque mantenho um diálogo muito constante com a Márcia Cavalcante Schubach, que tem um capítulo também aqui no livro, porque eu coloquei o título do meu ensaio Eles Sabem o Dia de Amanhã, mas eu quero seguir vivendo. E ela escreveu sobre a hora e a vez do sendo, porque a Márcia pensa muito essa questão do gerúndio como forma de ser, ou seja, o ser como um sendo no gerúndio, que seria uma maneira diferente de pensar a própria experiência do tempo em relação a uma linearidade progressiva na direção do futuro. E eu acho que nós podemos identificar, no final da década de 60 na arte brasileira, e particularmente na Tropicália, uma espécie de poética do presente como sendo. Não é uma poética do presente que elimine o futuro, mas que abra a imprevisibilidade do presente no seu experimentalismo, que por isso envolve o corpo, que aparece aqui em tantos ensaios. Tem no título do ensaio do Paulo da Costa, Corpo Presente, que eu tinha visto aqui. Tem no ensaio da Flávia Cera, Tropicalismo, o Movimento dos Corpos, e o tropicalismo vai ser, em larga medida, também isso. Aí no sentido não só musical, mas no sentido amplo da cultura.
a valorização do erotismo, do prazer, do corpo, do experimentalismo nesse contexto. Pedro, depois eu vou voltar a você. Um dos termos que você usou foi subdesenvolvimento. E me parece que esse termo, esse nome, esse conceito, essa sensação dominavam os debates, mesmo anterior ao golpe. Mas eu gostaria que o Fred falasse sobre algo que ele também citou na primeira fala e que me parece, pelo que eu li de vocês, muito importante naquele momento: televisão. O papel que ela poderia ter tido naquela época, Frederico. Você poderia desenvolver um pouco isso para a gente? Não é exatamente a minha área de especialidade, mas, enfim, né, é impossível você trabalhar com os anos 50, 60, 70 no Brasil sem passar pela relação da produção cultural com a televisão, né? O próprio movimento, ou a movimentação, ou, enfim, o que acabou sendo configurado como o tropicalismo no campo da música, ele precisou da televisão como um espaço, como uma arena, como se dizia na época, né, arena eletrônica, digamos assim, né, para a visibilidade de uma época em que o artista do campo da música popular, principalmente, percebeu que, ao contrário das décadas anteriores, né, a palavra cantada ela já não era mais apenas esse signo absoluto em relação ao ouvinte, né? Ela precisava ser acompanhada por uma imagem, ou ela vinha acompanhada de uma imagem, que são as imagens que esses cantores e cantoras passam a trabalhar nas televisões, né, nos festivais, nos programas da Rede Record, como o Fino da Bossa, conhecida essa perspectiva de que Elis Regina é uma precursora da transformação da imagem do músico brasileiro na TV por conta de uma performance, né? Ela foi a primeira, ou uma das primeiras, para também não ser inventor de origens aqui, uma das primeiras que percebeu, né, que a figura de quem cantava não podia ser mais uma figura estática, ela tinha que ter movimento, ela tinha que ter uma espécie de performance ativa, né, na tela para o espectador que estava vendo em casa. Mas a televisão também, para essa geração, principalmente para aqueles que fizeram o Balanço da Fossa, era um veículo vinculado a uma certa perspectiva, para usar um termo dos anos 60, de invasão cultural imperialista, né? Era um veículo muito ainda atrelado a uma ideia de uma cultura de massa, se bem que, como também disse o Pedro, nos anos 50 e principalmente no início dos anos 60, a televisão no Brasil ainda era um espaço de experimentação, a ponto dos tropicalistas terem um programa na TV Tupi, que foi o Divino Maravilhoso, e que o Caetano fez certas performances que talvez hoje em dia não seriam tão simples assim de serem veiculadas, né? A gente também sabe a relação deles com um programa como Chacrinha, né, que, como diria o Gilberto Gil, tinha que estar em qualquer museu de comunicação do mundo, guardado, etc. e tal, e outras situações. Então, a televisão, ao mesmo tempo, ela era um espaço de experimentação, né, um espaço aberto de uma linguagem em invenção, em gerúndio, como disse o Pedro, né? A televisão, para quem viveu os anos 60, ela era uma televisão sendo ainda alguma coisa que viria a ser uma linguagem, e já nos anos 70, a gente sabe, né, ainda mais o pessoal que estuda comunicação sabe muito bem disso, ela se torna aí sim, né, pela hegemonia da Rede Globo, por toda uma situação, né, das transmissões finalmente nacionais. As pessoas também esquecem que a televisão no Brasil, no início dos anos 60, ela era de transmissões locais, regionais, né? Alguns acordos entre uma TV paulista e uma TV carioca, como a Excelsior, permitia que aquilo que se passava em São Paulo fosse retransmitido no Rio de Janeiro e vice-versa, mas nos anos 70, não. A gente tem a configuração, né, de um veículo, de uma emissora hegemônico, cuja temática, cuja grade, cuja ideia de política acaba impactando de um jeito que a televisão sai, nos anos 60, de um espaço aberto de experimentação para, nos anos 70, um espaço fechado de dominação política. Vale lembrar também, né, que a televisão participa em 67, e ela é comentada em alguns capítulos do nosso livro, essa imagem, na obra do Elliot Sica chamada Tropicália, onde você, após transitar por um pequeno labirinto, né, um pequeno penetrável que ele constrói, você termina, né, numa pequena sala também, menor ainda, com uma televisão ligada. E a ideia, ou a leitura dele na época, era justamente a relação antropofágica, né, de como a imagem da televisão engolia, né, naquele contexto da obra, o espectador, o visitante, etc. A gente também tem que lembrar, para terminar, que em 67 a televisão era recebida no Brasil a partir das novas leituras que um intelectual como Marshall McLuhan está fazendo, leituras positivas da televisão,
né, como Aldeia Global, e também de leituras negativas, como Guy Debord na Sociedade do Espetáculo, que também vem criticar, né, esse tipo de veiculação massiva, universal, que vai homogeneizando comportamentos, homogeneizando pensamentos, etc. Então, acho que no nosso livro, a televisão ela entra nesse contexto, né, de um veículo incontornável para debater o período. Agora eu vou pedir a vocês aquela troca também de ideias sobre subdesenvolvimento. Só comentar uma coisa, só a título de anedota, de um caso, durante o seminário, para evidenciar a obsessão idiosincrática que pesquisadores podem ter, um dos debates mais calorosos foi sobre se essa televisão a qual o Fred fez menção, que estava na obra Tropicália, do Elliott Sica, se ela deveria supostamente estar passando a programação que a televisão, que algum canal estivesse passando, ou se ela deveria estar só com o chiado ligada, mas sem... E ninguém conseguia decidir se o plano do Hélio era colocar um canal e aí não deu para pegar um canal e a televisão ficou sem pegar canal nenhum, ou se não era para pegar canal nenhum. Só para evidenciar a obsessão idiosincrática que pesquisadores podem ter, a que ponto pode chegar a loucura que a gente tem nesse tipo de coisa, e mencionar, fora isso, só que parte do nosso trabalho, tanto no seminário quanto no livro, que eu acho que é muito interessante, foi inclusive esse que o Fred começou falando, eu não sou especialista nisso, foi achar também as pessoas boas para falar disso. No caso da televisão, foi a Regina Mota que falou especificamente disso, mas a gente tentou achar justamente porque quem era mais especialista em economia, que era para ajudar numa reflexão ampla. Então, acho que uma das coisas bacanas do livro é essa reunião de pesquisadores de áreas muito diversas, cada um tentando usar seu repertório numa conversa conjunta. Mas desculpa, Mauro, você ia dizer alguma coisa. Não, eu ia pedir aquela troca de ideias de vocês em relação a subdesenvolvimento. Isso eu me lembro, vocês falaram no período anterior à formação, aquela geração anterior a 67, ali no início, quando o Carlos Lira, lá no CPC, fez a canção do subdesenvolvido. E eu tenho a impressão que esse conceito, essa síndrome, esse complexo, atravessou essas discussões na época. Não sei se vocês concordam, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Vou falar brevemente, assim, sem dúvida nenhuma, a questão do subdesenvolvimento ela era uma matriz para essa geração, por conta, né, de ser um termo do campo da economia, que, né, o geopolítico, talvez, que a gente possa dizer, que foi utilizado em larga escala, e a gente sabe, né, como esse termo se localiza em toda uma ideia evolucionista de história etapista, né, de desenvolvido e subdesenvolvido, que depois é substituído por primeiro, segundo e terceiro mundo, e que antes era basicamente, né, modernos e atrasados, né, ou colonizadores e colonizados, ou civilizados e selvagens, e que vai se constituindo com essa sofisticação. O subdesenvolvimento, como você falou, ele é o signo, ou signo não, ele é a palavra, vamos dizer assim, né, ele é uma ideia que move realmente a geração dos anos 50 pela sua superação. A gente tem que lembrar que em 1959, né, existe a famosa frase proferida, não cabe aqui especificar o contexto, do Mário Pedrosa, de que nós somos um país condenado ao moderno. É um país que teria que, de alguma forma, superar as etapas do subdesenvolvimento. Não é exatamente isso que o Mário Pedrosa quer dizer com essa frase, mas como ela impacta o pensamento do período, é que o brasileiro, ou o Brasil, era um país fadado à superação dessa etapa do subdesenvolvimento. E isso faz parte na discussão, como você falou, do CPC da UNE, que tenta, a partir de uma perspectiva do realismo socialista, né, do engajamento ligado ao campo da esquerda, né, mais, digamos, ortodoxa naquele período, superar o subdesenvolvimento a partir de uma revolução, né? E aí, como é que seria a superação desse subdesenvolvimento? Seria a construção de um outro modelo, que não o modelo do capital norte-americano, do capital, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a matriz, aí o Pedro pode continuar de onde eu vou parar, que uma das matrizes do tropicalismo é justamente uma reflexão crítica sobre o nosso lugar de subdesenvolvimento, quando o próprio Caetano diz numa frase nesse debate na Revista de Civilização Brasileira, que se nega a folclorizar o seu subdesenvolvimento para ser um cantor ou um compositor popular no Brasil. Então, com essa frase, eu deixo para o Pedro continuar essa reflexão. Não, mas eu acho que o contexto que o Fred deu
é muito rico mesmo para pensar essa noção, porque, inclusive, para pensar nesse sentido, uma certa distância que nós podemos tomar hoje, já que a gente falou de proximidades e distâncias, da compreensão que, em larga medida, estava em jogo antes de 67 ou na década de 60. Uma dessas compreensões talvez mais pregnantes e que, com diferenças, evidentemente, de prioridades e de acentos, podia estar em vigor tanto na esquerda quanto na direita, de modos diferentes, é a compreensão de que é preciso, de algum modo, acelerar o tempo histórico da nação Brasil para que ela, então, se modernize. E modernizar é como que o compromisso, quase que não precisa nem ser dito, com o qual nós deveríamos arcar. Ou seja, vencer o subdesenvolvimento é a condição de possibilidade para uma certa compreensão de modernizar o país, na qual a cultura como um todo estaria, em larga medida, empenhada. E é muito impressionante a pregnância desse ideal, a ponto dele depois dar vazão a um outro tipo de expressão, que é o desenvolvimentismo, ao longo de governos de direita e de esquerda no período ditatorial e democrático do Brasil. E toda discussão que, hoje em dia, acho está muito mais forte do que significa também a relação disso, por exemplo, com os povos indígenas, coloca uma suspeita em relação a isso, porque, afinal de contas, o que significa para algum tipo de alteridade civilizatória o compromisso com o desenvolvimentismo modernizante da nação como um todo? Eu acho que tem uma marca nisso, talvez, da própria herança marxista de boa parte da esquerda, porque, com todo o potencial extraordinariamente crítico que a filosofia de Marx tem em relação ao capitalismo, ela não deixa de ser também uma filosofia com marcas eurocêntricas como a de Hegel, e que se vê, por isso, muitas vezes envolvida numa ideia de uma linearidade histórica única, universal para todos os povos, que segue um parâmetro que tem a ver com industrialização, com desenvolvimento. E, nesse sentido, o tropicalismo realmente tem um certo desvio. No Verdade Tropical, do Caetano Veloso, ele diz uma frase que eu acho que ela mesma não pode ser folclorizada, assim como na frase que o Fred citou, o subdesenvolvimento não deve ser folclorizado, mas que eu acho emblemática, que o Caetano diz assim: enquanto muitos dos meus amigos se perguntavam se o comunismo chegasse no Brasil, o que o comunismo faria com o Brasil, a minha pergunta, dizia ele, era: se o comunismo chegar no Brasil, o que o Brasil vai fazer com o comunismo? Não o que o comunismo vai fazer com o Brasil, quer dizer, que tipo de inventividade poderia haver no Brasil na apropriação de uma ideia que é uma ideia que também tem um lastro teórico que é europeu. E que tipo de diferença a gente poderia fazer em relação a isso? Eu achei aqui, rapidamente, vou ler uma passagem do Verdade Tropical, que nesse sentido é extraordinária, que o Caetano diz assim: claro que reconheço que reflexos de um turbante de bananas não seriam particularmente úteis à cabeça de um pesquisador de física nuclear ou de letras clássicas que tivesse nascido no Brasil. Apenas sei que este fato Brasil só pode liberar energias criativas que façam proliferar pesquisadores de tais disciplinas ou inventores de disciplinas novas, se não se intimidar diante de si mesmo e se puser seu gozo narcísico acima da depressão de submeter-se o mais sensatamente possível à ordem internacional. Essa frase, que eu acho muito emblemática da sensibilidade tropicalista, ela poderia ser também complementada dizendo: se vencer o subdesenvolvimento em nome do desenvolvimento for apenas, como o Caetano diz aqui, for apenas submeter-se o mais sensatamente possível à ordem internacional, não interessa para os tropicalistas. Trata-se de buscar um tipo de desvio como forma de pensar e de existir num outro lugar e de uma outra maneira. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria até muito de estender essa conversa, trazendo nossos ouvintes juntos, talvez, para um outro tipo de ambiente, talvez até uma mesa de bar. Mas, infelizmente, vamos ter que interromper por aqui. Então, eu gostaria das considerações finais de vocês em relação ao livro, em relação
todo sentimento que vocês quiserem agora manifestar nessa nossa despedida. Frederico Coelho. Bom, todo sentimento que eu gostaria de manifestar nesse momento do Brasil e do mundo não caberia no podcast, mas só para a gente falar, né, em relação ao nosso tema, agradecer o convite de vocês, óbvio, né, pela conversa, dizer que esse livro para a gente é interessante, né, porque é um seminário no calor da hora, de uma data, de uma efeméride, e ele está sendo lançado 3 anos depois, mas o nosso empenho, né, talvez agora venha como um retorno positivo de, como o Pedro falou na apresentação, tentar fazer o máximo, né, com que a leitura desses textos sobre 67 não sejam leituras que retornem ou que façam com que 67 seja louvado como uma efeméride estática, né? A gente quer muito que esse livro tenha, de alguma forma, repito, né, um impacto contemporâneo e que a gente possa, talvez aos poucos, digamos assim, pensar os anos 60 também, repetindo o que o Pedro falou, não a partir de uma perspectiva engessada, mas que a gente possa pensar os anos 60 cada vez mais como algo ainda em aberto, né? Que eu acho que falta muito nos estudos sobre cultura no Brasil, a reflexão, vou falar aqui uma provocação, obviamente, cada vez mais anacrônica sobre esses períodos, né? Abrir aquela perspectiva e parar de achar que a gente tem sempre que pensar o passado cultural, político, estético, que seja como se fosse um manancial de tradição que só se refere ao presente como repetição. Acho que talvez, ainda pegando a deixa do que o Fred disse, eu acho que uma das coisas mais interessantes, acho, pegando o livro para ver hoje, é exatamente o modo pelo qual a cultura, entendida não só como as obras de arte, os produtos, mas também a mentalidade, os hábitos, os costumes, isso diz respeito a uma temporalidade profunda e duradoura. E, nesse aspecto, mesmo meio século talvez não seja tempo demais. E acho que, na realidade presente e atual do Brasil, inúmeros impasses que nós poderíamos inocentemente julgar já superados retornam, se colocam novamente para nossa surpresa. E, nesse sentido, esse passado não passou mesmo. Se tem certa distância em relação a alguns aspectos dele, outros, o conservadorismo moral, a tendência para o autoritarismo político e, ao mesmo tempo, a resistência experimental, a criatividade crítica. É impressionante como tudo isso se repôs com uma intensidade impressionante nos últimos anos e como a gente encontra, de certa maneira, vários indícios disso quando a gente pensa sobre 1967 e quando a gente pensa especialmente sobre 1967, meio século depois. O Som das Ideias agradece muito a presença dos pesquisadores Frederico Coelho e Pedro Duarte, que, juntamente com Felipe Scovino e Sérgio Bruno Martins, organizaram 1967, meio século depois, uma coedição da editora PUC-Rio com a editora Circuito. Eu espero vocês no próximo episódio do Som das Ideias. Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.